Já tem alguns domingos, né, que nós estamos falando, viemos falando sobre as guerras lá de Jericó, né? Começamos com Jericó, fomos caminhando, falamos bastante sobre Josué, depois entramos ali aonde fala sobre a formação do exército de Israel. Logicamente que eu não estou dando nenhum estudo aqui, nenhum estudo. É que quando eu estou pregando ou fazendo sermão, eu percebo algo, falo, puxa, eu preciso falar sobre isso. E aí ele vai ficando sempre por ali perto da onde nós estávamos falando no último domingo. Não como é que se diz? Não é propositalmente, mas como eu disse, você vai lendo, vai buscando a Deus, e aí você vai percebendo que tem outro texto ali, que dá para você pregar sobre o assunto, e tem outro, e assim por diante. Então nós estamos falando sobre isso. Aí no seu boletim, você está com o seu boletim aí? Todo mundo com o boletim? Aleluia, glória a Deus. Uma hora a gente precisa subir aqui, Lucas, com a câmera, e a hora que eu perguntar, está todo mundo com o boletim, tirar a foto, que fica bonita a foto de todo mundo com o boletim assim. Mas, como eu ia dizendo, domingo passado nós falamos sobre a ocasião em que a arca foi roubada, ou foi perdida pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Eli era o sumo sacerdote, os seus filhos eram o sacerdote, o nome deles era Ofni e Finéias. Eles foram para a batalha, levaram a arca, perderam a batalha, morreu quase 40 mil soldados, a arca foi roubada e levada para o acampamento filisteu, para as terras dos filisteus. A terra dos filisteus era separada por 5 cidades. Essas 5 cidades tinham 5 governadores. As cidades Asdod, Gaza, Ascalon, Gate, Ecrom. Cada uma dessas 5 cidades tinha 5 governantes. Como você já sabe, a arca foi passando por cada uma das cidades, e por onde passava havia filisteu morto, filisteu com enfermidade, e assim a destruição chegava onde a arca chegava. Amém, irmão? Vocês lembram disso? Bom, chegou um momento que eles falam, não dá mais, nós já tentamos de tudo. A arca já passou por Gaza, a arca já passou por Asdod, a arca já passou por Gate, por Ecrom, e todas as cidades dos filisteus por onde a arca passa é destruição. Essa arca aqui só funciona na mão dos israelitas. Então não dá para essa arca ficar aqui não, vamos mandar ela embora. Aí está aí no seu boletim, eu acredito, porque teve um dos versículos que eu precisei remover para caber todo o conteúdo. Mas eu acho que esse que eu vou ler está aí. 1 Samuel 6, do 1 ao 5. Está escrito assim, quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram, o que nós vamos fazer com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam, se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados, e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram, que oferta pela culpa devemos enviar-lhes? Eles responderam, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país, e deem glória ao Deus de Israel. Olha a continuação, e talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Então, havia 5 governantes, 5 terras, 5 cidades dos filisteus. Todos eles ficaram enfermos, tem versões que chamam de tumores, tem outras versões que chamam de hemorroida, que eles ficaram com a hemorroida, com tumores, né? E também veio uma praga de ratos, e os ratos estavam destruindo a cidade dos filisteus. Com 7 meses eles falaram, não, já desistimos, não há mais nada para fazer, nós queremos devolver a arca. Aí então os sábios disseram, nós vamos devolver, mas a gente não pode devolver ela vazia. Ou melhor, não vamos devolver só a arca, precisamos devolver a arca como oferta pela culpa.
Ah, mas qual a oferta? Aí eles disseram, faça de forma, como é que se diz? Esculpida 5 ratos de ouro e 5 imagens de tumores de ouro. E entregue isso para que isso cesse e a arca volte para o seu lugar. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque aí é um assunto de uma outra pregação, a forma como foi entregue a arca, né? Porque a arca deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes de Israel, não tinha. Então eles pensaram, como nós vamos devolver? Então eles pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar cria, e ainda amamentava os seus bezerros, colocaram ela num carroção novo, é assim que a Bíblia fala, um carroção novo, colocou a arca em cima e mandaram a vaca andar. E a Bíblia diz que as vacas, sem os seus bezerros, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para o interior, uma vaca não fica longe do seu bezerro enquanto está amamentando. Você não consegue tirar, né? Então, tocaram as vacas e elas saíram mugindo o caminho todo até chegar na divisa entre os filisteus e Israel, exatamente na divisa. A Bíblia fala que ela chegou na divisa dessas 2 terras, em Jearim, eu esqueci o nome da cidade, tem aqui no nosso texto, daqui a pouco eu me lembro. Quando as vacas chegaram lá, todo mundo se assustou, porque a arca voltou para o seu lugar. E então acabou a maldição lá entre os filisteus, porque a arca voltou para o seu lugar. Kiriat Jearim chama. Vamos ler aí o texto. 1 Samuel 7, versículo 1. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram quantos anos? 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto a Ele, e Ele libertará das mãos dos filisteus. Então, a arca estava lá com os filisteus por 7 meses. Os filisteus decidiram devolver. Eles colocam a arca sobre uma carroça, puxada por vacas. As vacas vão caminhando, mugindo. Chegou exatamente na divisa entre os filisteus e Israel, numa terra chamada Kiriat Jearim. As vacas estacionaram. Elas não sabiam, elas não tinham GPS. Quer dizer, o Senhor foi guiando elas até lá. Chegou lá, a Bíblia diz que os homens vieram, pegaram a arca, sacrificaram os animais e queimaram a carroça. E essa arca ficou sobre a posse de um homem aqui chamado Abinadab. E essa arca ficou lá por quanto tempo? 20 anos. 20 anos nessa terra chamada Kiriat Jearim, sobre o cuidado de Abinadab. Aí, você vê que é interessante. A arca estava em Israel. Mas você se lembra qual era o lugar que a arca deveria estar? No tabernáculo. E o tabernáculo deveria estar onde? No centro. Lembram disso? Aquela imagem que eu pus do exército, um braço para lá, um braço para cá, um braço para cá, um braço para cá, o tabernáculo no centro e a arca no tabernáculo. Bom, a arca estava lá, até que um dia foi para a batalha. Foi roubada, 7 meses lá, volta para Israel. Agora eles pegam essa arca e deixam em Kiriat Jearim. Kiriat Jearim é uma cidade que é da posse de Benjamim. Os benjamitas era uma tribo de Israel. Quantas tribos havia em Israel? 12. Qual era a tribo maior? Judá. Qual era a tribo menor? Benjamim. Quer dizer, a arca veio, voltou, mas ficou numa terra pequena, da menor tribo, da menor posse. Ela estava no centro? Não estava no centro. A arca voltou, mas não estava no centro. Você vê que interessante. Samuel fala para o povo:
olha, vocês têm orado para Deus ouvir o clamor de vocês, mas tem uma coisa que vocês precisam fazer: livrem-se dos deuses estrangeiros. Quer dizer, o Senhor se tornou mais um Deus dentre muitos deuses para Israel. Israel tinha um Deus, era o Deus, o Senhor dos exércitos. Mas, nesse período de 7 meses, eles incluíram outros deuses. Agora, então, tinha aqueles que recorriam a Deus, mas tinha aqueles que recorriam também a Astarote, tinha aqueles que recorriam também a outras imagens de outros povos, que eles foram trazendo para dentro da sua casa, para dentro da sua cultura. Você sabe, muitas vezes é isso que acontece com muitos crentes. Eles têm o Senhor, mas o Senhor não está no centro. Tem outros deuses. Ah não, pastor, a gente não é devoto a nenhum santo. Não, mas não é de santo que eu estou falando. Porque nós muitas vezes olhamos para a igreja católica e pensamos, olha aí, como é que pode adorar a outros santos? Eles têm orações a outros santos e assim por diante. Mas eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes os crentes também têm ídolos. Que não necessariamente é feito pelas mãos dos homens, mas tem um ídolo, como, por exemplo, o orgulho pode se tornar um ídolo. O trabalho pode se tornar um ídolo. Os filhos podem se tornar um ídolo. E aí uma criancinha desse tamanho é que dá a direção da casa. Por quê? Porque se tornou um ídolo. Então os crentes, os cristãos, protestantes, eles não têm imagens, não têm altar, não têm quadro em casa com imagem de Jesus, ou de Nossa Senhora, ou de qualquer um dos discípulos, Pedro, Mateus. Nós não oramos e nem direcionamos a oração para nenhum deles. Mas muitas vezes, como os israelitas, tinham outros ídolos, outras coisas que adorava. E aí Samuel falou o quê? Vocês trouxeram de volta a arca, mas ela não está no centro. A arca precisa estar no centro. Eu quero dizer isso para você, meu irmão. Só existe um lugar para Deus, é no centro. Só tem um lugar para Cristo, é no centro. O Senhor não divide o espaço dele com coisa mais nenhuma. Nós trabalhamos, lógico que nós trabalhamos. Nós temos lazer, Nós nos divertimos, claro. Nós projetamos uma casa nova, construímos, sim. Compramos carro novo, sim também. Mas nada disso pode ocupar o centro do nosso coração. O centro é Cristo. A minha vida é para o Senhor. Amém ou não amém? Essa semana eu estava conversando com o irmão, que está passando por um desafio no trabalho dele, e ele falou assim, olha, meu filho me procurou e falou, lá onde eu trabalho tem uma oportunidade de emprego. Vai ganhar mais, vai isso, vai aquilo outro, só que trabalha no sábado. Ele falou, não posso trabalhar no sábado, porque sábado eu tenho uma visita para fazer, sábado eu tenho uma célula para ir, sábado eu tenho que trazer as crianças para o culto de jovens, não dá. Quer dizer, Cristo é o centro. Não estou incitando você a ser irresponsável. Não vou pegar trabalho. Não é isso. Mas você tem que saber que o que tem de mais importante na sua vida é Cristo. Cristo é o centro. Então você vê que interessante, eu vou te mostrar o resultado disso. Você vê que interessante. A arca da aliança, que é a presença de Deus para o povo hebreu. Você sabe, tem momento que eu falo povo hebreu, tem momento que eu falo povo de Israel. É o mesmo povo. São separados por fases, mas é o mesmo povo. Então assim, o povo de Israel, eles tinham Deus como centro por intermédio da arca da aliança. A arca foi roubada, a arca é devolvida, mas ela não assume o centro novamente. Então a arca está lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, que nem deveria receber a arca. O filho de Abinadab nem foi treinado para estar com a arca. Tanto que nomearam ele. A partir de agora você, Abinadab, que é o pai dele. Vocês vão cuidar da arca, está abençoado. Nós passamos para você a autoridade sobre isso. E foram embora. E a arca ficou lá 20 anos na extremidade. 20 anos na periferia. E quando eu falo periferia, não é de pobreza. É porque não é o centro. É periférico. O que é periférico é periferia. Então não está no centro, está na periferia. Está distante de onde deveria estar.
Então, o rei Saul estava lá no seu palácio, o rei Saul estava lá em Jerusalém, estava lá no centro, estava lá no melhor lugar. E a arca? Em Kiriat Jearim, na extremidade, pertinho da terra dos filisteus. Quer dizer, não era tão importante assim. E sabe o que mais me tocou quando eu estava buscando, quando eu estava lendo, é que ela ficou lá por quanto tempo? 20 anos. Quando foi feito, você vai lembrar disso, a contagem para estabelecer o exército de Israel, lá em Números, no capítulo 1 e 2. Quantos anos deveria ser contado os homens para fazer parte do exército? Quantos anos? 20 anos. Lembram disso? O Senhor falou para Moisés, você vai estabelecer um exército. Separe as 12 tribos em 4 grupos de 3 tribos. E faça um recenseamento. O recenseamento deve ser com homens a partir de quantos anos? 20 anos. Então, para fazer parte do exército, tinha que ter 20 anos. Agora, a Bíblia diz que a arca ficou por 20 anos lá em Kiriat Jearim. Quer dizer, há necessidade de um novo o quê, irmãos? Exército. Ou uma nova entrada de um grande grupo de homens que fizeram 20 anos para o exército novamente. Só que ao contrário do exército anterior, esse exército agora não sabe o que eles defendem. Porque o exército, eles posicionavam as suas tendas com a abertura de frente para onde? Para a arca. De costa para o inimigo. Tinha organização, três tribos para oeste, para leste, para sul, para norte, formando ali uma cruz, como eu mostrei para você. E nós olhamos o tempo inteiro para a arca, porque é a arca que nós defendemos. Agora, passaram 20 anos, sobe então um novo grupo de homens que vão agora fazer parte do exército. Eles vão defender o quê? Não sabe. Por quê? Por que eles não sabem? Porque Cristo não está mais no centro. A arca não está mais no centro. Aonde a arca está? Kiriat Jearim. Lá na extremidade, perto dos filisteus. Quem cuida? Abinadab. Quem é Abinadab? Nós nomeamos lá, ele que cuida. Quer dizer, esses homens agora do exército é uma geração que não tem o Senhor no centro. E é sobre isso que eu quero falar com você. 3 evidências de uma geração que não tem o Senhor no centro. Primeira coisa, a exigência de uma geração que não tinha o Senhor no centro. É uma geração exigente. Quer ver? Acompanhe comigo aí. Ó. Diz assim a Bíblia. Ó. Deixa eu falar o que eu vou ler para facilitar o entendimento. Eles agora fazem parte do exército. Sim ou não? 20 anos. Introduziram no exército. A primeira coisa que eles perguntam, olha aqui para mim. Primeira coisa que eles perguntam. Cadê o rei? Cadê o rei? Não, nosso rei é quem? O Senhor. Nosso rei é o Senhor. O que eles falam? Não, mas nós queremos um rei que vai à frente da batalha. Porque as outras nações têm um rei que vai à frente da batalha. Nós também queremos um rei que vai à frente da batalha. Os mais velhos, Samuel, falou, não. É Deus é o nosso rei, ele vai, porque ele é o Senhor dos exércitos. Mas esse novo grupo, esses novos homens agora de 20 anos, eles não sabem quem é o Senhor dos exércitos. Porque o Senhor dos exércitos está lá no cantinho em Kiriat Jearim. Aí eles falam o que, esses novos homens? Não, os filisteus têm um rei que vai à frente. Os 5 governantes vão à frente dos filisteus. O Egito tem Faraó que vai à frente. Os jebuseus têm um rei, nós também queremos um rei. Então eles vão para Samuel exigir que Israel tenha um rei. Porque não existia um rei. É pedido um rei por esse povo. Vamos ler agora. Está lá em 1 Samuel 8:5. Diz assim, e disse-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei que nos lidere. A semelhança das outras nações. Quer dizer, eles perderam o centro que é Cristo, agora eles querem ser igual às outras nações. Eles não entendem que a nação de Israel é uma nação
peculiar dentre todas as outras nações. Por quê? Porque o Senhor é o centro. Olha a continuação. Quando, porém, disseram, dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel, e então ele orou ao Senhor. Você vê, mais uma vez, desagradou Samuel, ele pôs na rede social, sentindo-me triste. Desagradou Samuel, ele foi reclamar para sua mãe Ana. Desagradou Samuel, ele foi orar. Orar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim, como rei. Foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Versículo 9. Agora, atenda-os, mas advirta-os. Advirta-os solenemente e diga o direito de um rei. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que pedia um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra, em sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandante de 1000, outros como comandante de 50. Ele os fará arar a terra dele, fará colher e fabricar armas de guerra e equipamentos de carro para ele. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará de você o melhor das plantações, tomará de você o 10º dos cereais e da colheita das uvas e dará aos seus oficiais e criados. Ele foi passando tudo. Naquele dia, Samuel disse, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor não ouvirá, porque vocês estão dizendo que o Senhor não é rei, querem um rei sobre vocês. Depois ele dizer tudo isso, versículo 21 fala assim, depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu ao Senhor. É o 19. Todavia, o povo recusou ouvir Samuel e disse, não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Quer dizer, é uma geração que não tinha o Senhor no centro. Então, como não tem o Senhor no centro, automaticamente ele se compara com as outras nações. E aí eles querem o que as outras nações têm, esquecendo que eles são um povo de Deus. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você é povo de Deus. Não se compare com outras nações. Não se compare com outras famílias. Não se compare com o que o outro está recebendo, porque você recebe do Senhor. Você recebe de Deus, a sua família é abençoada pelo Senhor. Como Lucas mesmo testificou. Ele precisa de uma casa nova, trocar a casa que ele mora, ir para uma casa maior. Mas como que ele vai fazer isso? Eu vou orar. Aí ele ora e o Senhor usa o ímpio para abençoar. Da mesma forma é com você. Lembre-se que você é povo de Deus, peculiar do Senhor. O Senhor tem para você o melhor. Você não precisa se preocupar com o que está acontecendo ao seu derredor, porque o Senhor é por você. Mas como eles tiraram o Senhor do centro, eles se tornam exigentes. Nós queremos um rei. Tem que ter um rei. Um rei que vai à nossa frente. Um rei que pega em armas, eles falam. Samuel falou, mas já tem o Senhor dos exércitos, o homem de guerra. Jeová é homem de guerra, mas a gente não vê ele. Nós queremos alguém que a gente possa ver. Você vê, a nação perdeu o centro. Agora eles andam com base no quê? Na vista. Eu quero um rei que eu veja. Eu quero um rei que ande à nossa frente, que tenha espada, que pegue a espada. Quer dizer, agora ele quer andar com base naquilo que ele pode ver. Quero dizer para você, meu irmão, que você é alguém de Deus. E homens e mulheres de Deus não andam com base naquilo que vê, mas andam com base naquilo que a palavra diz. Você vê que interessante, o que mais? Essa geração que tirou o Senhor do centro se torna uma geração impaciente. A Bíblia fala que Saul foi para uma guerra.
E aí, nessa batalha que ele foi, ele deveria esperar o sacerdote. Ouça isso, já estou caminhando para o final. Nosso tempo está esgotado. Hoje o louvor tem que ser mais curto, tá, Chiquinho? Que eu perdi um tempo aqui, ó. A Bruna pode falar o tanto que ela falou, não tem problema não. Não vou ser tão prejudicado assim. Mas assim, eles foram para a guerra. Nessa guerra, Samuel falou para o rei Saul, porque Saul foi escolhido como rei. Com 7 dias eu vou lá para a batalha. E eu vou pegar os animais e vou sacrificar para o Senhor. Separa os animais que eu vou sacrificar para o Senhor. Aí a Bíblia fala que Samuel atrasou os 7 dias. Chegou a 9 dias. Aí olha o que Saul fez. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar na terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou. Então os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. E Saul ofereceu o holocausto. Olha aqui para mim, deixa eu te dar uma pequena explicação. Rei não entregava sacrifício para o Senhor. Porque a mão dos reis eram sujas de sangue, de inimigos. Tinha matado muita gente. Então eles não sacrificavam. Quem sacrificava era o sacerdote. A Bíblia diz que Samuel falou para Saul: eu vou lá para sacrificar, não põe a mão nisso. Saul espera, quer saber de uma coisa? Os soldados, que é essa nova geração, que não tinha o Senhor no centro, começaram a tremer de medo. E começaram a se dispersar. Vambora, vamos deixar Saul sozinho? Vamos deixar Saul aí, vambora. Saul, observando que os soldados estavam com medo e estavam se dispersando, ele mesmo falou: traz esse animal, qual que é o problema? Matar um animal, sacrificar um animal? Eu mesmo sacrifico. E ele sacrificou o animal. Samuel chegou e falou: o que você fez? Por causa disso você vai perder o reino. Porque você desobedeceu. Porque você não soube esperar. Aí sabe o que ele falou? Foi os soldados. Soldados que me pressionaram para isso. E você vê que interessante, esses soldados é a nova geração, 20 anos. A arca ficou 20 anos paralisada, agora levantou uma nova geração, que agora não tem o Senhor como aquele que vai à guerra. Portanto, eles sentem medo. Eles pensam em dispersar. Vamos embora, vamos cuidar da nossa vida. Que isso, nossa família está lá, deixa o rei aí sozinho. Sabe por quê? Porque eles não sabiam o que eles defendiam. Na cabeça deles, eles defendiam o próprio pescoço. Mas o outro exército, lá de Números, defendia o quê? A arca. Aí o sol parava, a lua parava, muralhas caíam, a mão tinha mais força, a espada matava mais, vinha chuvas do céu de pedras gigantescas que destruía. Por quê? Porque o Senhor estava no centro. No melhor momento, o Senhor dos exércitos, o homem de guerra, se levantava e lutava em favor de Israel. Mas essa nova geração não sabia o que guardava. Por quê? Porque o Senhor já não estava mais no centro. Eu temo em dizer, irmãos, mas tem muitos crentes que acabam trocando o Cristo do centro. Principalmente para a nova geração. Então, para faltar no culto é um cisco. Para deixar de ir na célula é uma chuva. Para trocar qualquer coisa por qualquer outro negócio O que você está fazendo com a sua casa? Você está mostrando que o Senhor não é o centro. Você está mostrando que nós não guerreamos pelo Senhor, sendo que Ele é aquele que resolve o nosso problema. Ele é aquele que faz chover chuva do céu de bolas de fogo. Ele é aquele que para o sol, para a lua, para você vencer. Nós temos filhos. A pastora Bruna perguntou: quem aí é pai, quem é mãe? 90%. Quer dizer, os seus filhos vão servir a Deus no padrão que você estabelecer. É do modo que você mostrar. E ainda assim nós estamos correndo risco. Agora, se quando você vai embora do culto, você entra no carro e já fala assim:
Esse pastor tinha que arrumar um jeito para ter um estacionamento aqui. Não tem lugar para estacionar o carro. Eu já estou pensando 1000 vezes em vir para a igreja. Que chega aqui, ó, você não para aqui, não para aqui, não para aqui, não para ali. Onde que está o carro? O carro não tem seguro, uma dificuldade. E o filho atrás. Aí no outro domingo você vai embora. Nossa, mas o pastor falou demais hoje, hein? Você está percebendo que ele aumentou? Está falando mais de dinheiro agora? Ah, não, já vem de casa com R$5 no bolso. Pode falar 1000 horas lá, é R$5. Os filhos estão ouvindo aqui atrás. Está entendendo? Aí o que você está fazendo? Você está conduzindo o seu filho para onde? Cristo não é o centro. Cristo não é o centro. O centro é a viagem, é o centro. O dinheiro, o trabalho é o centro, a faculdade. Você tem que ter faculdade. Você tem que fazer um curso. Aí nós conduzimos os filhos. Não, você não vai faltar na escola. Você não vai. Não, tem que ir para a escola. Vai para a escola. Acorda cedo, vai para a escola. Ai, mãe, tem culto de jovens, mas eu estou tão indisposta. Ai, fica em casa, nós vamos comer uma pizza hoje. Uai, o que você está fazendo? A escola é o centro. O ensino é o centro. Mas Cristo é periférico. Hoje não tem problema, mas daqui 20 anos seu filho vai para a guerra. E se ele for para a guerra pensando que qualquer outra coisa é o centro e não Cristo, sabe o que ele vai ter? Medo e vai abandonar o pai. É o que aconteceu aqui. Os soldados falaram, vamos deixar Samuel aí, vamos embora. Tremendo de medo. Por quê? Porque já não tinha mais a presença do Senhor como centro. Não tinha. A gente valoriza demasiadamente os nossos filhos, viu? Eu estava lá no Impacto e a minha esposa foi para Goiânia, que teve a Conferência das Mulheres. Aí meus filhos ficaram aqui. Aí eu lá pensei, eu vou pegar meus filhos e vou jantar com eles. Eu com eles. Era a Elisa e a Lia, porque o Levi estava com a avó. Aí liguei. Ô filha, papai vai levar você para jantar. Você e a Lia, só vocês duas. Aí eu percebi que ela falou, tá bom. Eu falei, nossa. O que é? Você não... Não, quero. Aí falei com a Karina, tinha alguma coisa? A gente ia para casa da Andresa. Aí liguei para minha filha. A gente ia para a Andresa. Mas você quer ir para a Andresa? Não, quero jantar com você. Eu falei, meu Deus. Falei, não, vai lá, pode ir, filha, não tem problema. Mas você vai ficar triste? Falei, não, pode ir. Aí, quer dizer, você fica, não, eu vou passar esse dia com os meus filhos, que eles precisam da minha companhia. Irmão, eles precisam mesmo de saber que Cristo é o centro. É isso que eles precisam. Pode ter certeza. Também não estou desvalorizando a sua presença é importante, mas entre a sua presença e a presença de Deus é que tem poder para transformar. Então a Bíblia está dizendo aqui, que esses soldados agora não sabem o que defende, não sabem pelo que luta. Como eles não sabem o que defende, nem sabem pelo que luta, nem sabem que Deus é o Senhor dos exércitos, o Senhor de guerra, eles se tremem e falam, vambora, vambora. Começou a guerra Estados Unidos e Irã, nós vamos acabar, vai acabar tudo. Você está sabendo, né? Começou uma guerra, né? Isso pode dar muitos problemas para nós, não sei se você está sabendo, né? Para o mundo. A Terceira Guerra Mundial não, porque a Rússia e a China estão envolvidas em outras guerras, então eles não vão se envolver nessa. Eu acho que não vai acontecer uma guerra mundial. Mas nós podemos ter sério problema com o preço da gasolina, por exemplo. Porque 30% do petróleo está passando ali num lugar chamado Estreito de Omar, Hormuz, alguma coisa assim. Não sou entendido disso não, mas passa 30% do petróleo do mundo, passa por ali. Se eles contaminar o petróleo, barrar o petróleo, o Trump vai moer o Irã, acaba com o petróleo, nós temos então tem muita coisa por vir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se seu filho souber que Cristo é o centro, ele não treme. Se seus filhos souber que Cristo é o centro, ele não te abandona na batalha. Ele fica na batalha. Agora, se você deixar a coisa solta, não pode forçar. Não pode forçar. Meu pai me forçou muito. E assim eu sei o que sofri. Meu pai forçou muito, sofri, mas estou aqui.
Agora tem outros que não sofreu nada, mas não está. Então assim, meu irmão, é seu filho, é sua filha, é a autoridade que está com você. É você que vai mostrar para ele a presença do Senhor é o centro. Cristo é o centro. Ó, um detalhe de como você mostra que Cristo é o centro, é a música que toca no seu rádio. Hoje em dia tem os TikTok. Às vezes eu estou ouvindo lá a notícia e entra lá uma música. Daqui a pouco eu vejo a minha filha já... Ah, mas na hora eu já ponho uma palavra, um louvor, vamos louvar, vamos cantar todo mundo junto? Em ti, muralhas. Levo eles, vai fazer aula de violão, de teclado. Falei na primeira aula, fez 1 ano essa semana que eles estão lá. Falei para o professor, a gente é crente e eles vão ser minha banda. Então é para aprender música de crente. Não, pode deixa comigo, eu vou conduzindo. Para cada idade é um jeito, mas você conduz e mostra para todo mundo. Cristo é o centro. Aleluia ou não? Aí teve já estou acabando, tá? O pastor pode falar 3 vezes que já está acabando. Por último, eu quero falar sobre autonomia e independência. De uma geração que não tinha o Senhor no centro. Eles foram para outra guerra. Essa foi a última guerra. Aí olha que interessante. Era uma guerra que Samuel falou para Saul. Contra esse povo, Deus mandou destruir tudo. Tudo. Você vai matar o rei, você vai matar os soldados, vai matar as crianças, as mulheres, os animais, tudo. Adivinha? Saul poupou o rei e poupou as melhores criações. Porque ele achou um desperdício. Vamos ler. Capítulo 1 de Samuel, versículo 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas, pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas, e consagre ao Senhor para destruição tudo o que lhe pertence. Não poupe, matem. Homem, mulher, criança, recém-nascido, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo. Quer dizer, não vai sobrar nada dos amalequitas. Olha que isso aqui é tremendo. Olha a continuação. O que Saul com os soldados de 20 anos, esse grupo, olha o que eles fizeram. Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei. E o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros, gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Quer dizer, eles deram eles consagraram ao Senhor apenas o que não servia. O que servia, eles falaram, não, isso é nosso. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, disse assim para Saul, o Senhor te abençoe. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Ele tinha seguido as instruções do Senhor? Não. Samuel perguntou, se você seguiu as instruções do Senhor, então por que eu estou ouvindo esse balido de ovelha? Esse mugido de bois? O que é isso? Respondeu Saul. Os soldados os trouxeram. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse para Saul, cala a boca. Fica quieto. Não era para você ter feito nada disso. Quer dizer, Deus falou, eu vou destruir todos os amalequitas. Ia sobrar algum amalequita, irmãos? Nenhum. Os soldados de Saul poupou aquilo que aos olhos deles parecia bom, porque eles seguiam a visão. Eles olharam e falaram, uma ovelha gorda dessa, eu não vou matar não. Não, isso aqui é muito bom, um novilho desse aqui, nós vamos fazer churrasco. Não vou, porque eles andavam segundo os olhos, porque eles não viam o Senhor no centro. Ouça isso, enquanto os soldados estavam poupando o que era para destruir, aonde que Saul estava? Subiu no Monte Carmelo
e fez um monumento em sua própria honra. Faz aí um homem como eu. Não, melhor segurando na espada. Não, melhor com a espada em punho assim. Aí chega Samuel, ele está lá. O que você está fazendo aí, Saul? Não, pera aí só um pouquinho, termina. Foi. Então, fizemos tudo que nem Deus falou. Então, por que eu estou ouvindo esse barulho aqui? Os soldados quiseram poupar. Fica quieto, para de falar para não piorar. Você vê que interessante? Era um povo que tinha autonomia e independência. Por quê? Porque eles não sabiam o que eles estavam protegendo. Não tinha mais o Senhor no centro. O Senhor não estava entronizado. Quem estava entronizado? O homem. A minha vontade, o que eu vejo. Era isso. Sabe quem que matou Saul? Um amalequita. Ele não destruiu, poupou, um amalequita foi quem matou ele lá na frente. Você vê como é que funcionam as coisas? Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você, nós andamos em dependência. Nós não seguimos passos que nós resolvemos. Nós andamos seguindo os passos do Senhor. Nós obedecemos a direção do Senhor. Ele é quem nos abençoa. Ele é o centro de tudo que nós fazemos. Curso de filhos não é para arrecadar dinheiro, pelo amor de Deus. Vai custar mais trabalho para nós e para a equipe, para a igreja. É por quê? Porque eu sei que é isso que o Senhor tem. Porque nós sabemos que existe uma agenda contra os nossos filhos. Nós fazemos impacto, imersão, oração, é tudo porque Cristo tem que ser o centro. Se o Senhor não for o centro, nós vamos trabalhar para o nosso próprio deleite. É isso que os soldados fizeram. E por conta disso, Saul perdeu todo o reinado, esses homens morreram, e aí nasce é eleito um novo rei, é ungido um novo rei. Quem é esse novo rei? Davi. Sabe qual foi o primeiro ato de Davi, quando ele assume o reinado? Para tudo e traz a arca. Ele parou tudo que estava fazendo e mandou trazer a arca. Trouxe do jeito errado, mas a preocupação dele era: a arca tem que estar aqui. Senão nós não vamos fazer nada. E Saul? Saul assume. A arca está lá não sei na onde, fica 20 anos lá, ele nem pergunta de arca. Ele nem sabe que existe uma arca, ele nem manuseia uma arca, ele não tem nada sobre a arca. Perdeu, acabou com tudo. E Davi assumiu, homem de guerra, segundo o coração de Deus. Vamos atacar, vamos fazer alguma coisa. Para tudo. Aonde está a arca? Está lá em Kiriat Jearim. Traz para cá. A arca tem que estar no centro. Eu sou o rei, moro no centro. A arca está lá na menor cidade, da menor tribo. De jeito nenhum, traz a arca para cá, porque aqui é o lugar dela. A arca vem e Davi vence. Por quê? Porque não é Davi que luta, é a arca, é o Senhor dos Exércitos. Cristo tem que estar no centro. Se Cristo não está no centro, você está correndo risco de derrota. Mas quando Cristo é o centro, é vitória e mais vitória. Ainda que você aparentemente tenha uma derrota, o Senhor transforma aquilo em bênção. Por quê? Porque Ele é o centro. Mas a muralha é alta. Cristo está no centro, Ele derruba. O tempo está acabando, os soldados estão chegando. Ele faz chover pedra do céu e mata todo mundo. Nós estamos de frente com o mar, e agora? O mar vai se abrir. E agora nós estamos de frente para o mar. Então você vai andar por sobre as águas. Nós estamos com fome, faz chover pão. Por quê? O Senhor é o centro. Mas quando tira o Senhor do centro, os homens lutam em seu próprio favor. Quero dizer, meu irmão, que nós não lutamos em nosso favor. Cristo é o centro. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.